Bom dia, irmãos. É com prazer que estamos aqui hoje. Hoje é 26 de julho de 2020. Temos a alegria de estar com os irmãos. Aqueles que puderem estar conosco logo mais à noite, será também uma alegria. Sei que nem todos, nesse momento, podem ir ao templo em função das restrições, mas eu gostaria de estar, antes de mais nada, orando com os irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, a oportunidade de estarmos trazendo essa mensagem, ó Pai, a tua igreja aqui no Tororó. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua direção e te pedimos, ó Pai, que tu esteja visitando a cada um dos nossos irmãos, ó Pai, cuidando, dirigindo, capacitando, ó Pai, que cada um possa estar firme, Senhor, no propósito que um dia fizeram junto ao teu lado, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, a nossa meditação de hoje, a nossa mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. E com certeza os irmãos conhecem bem essa passagem, inclusive eu já preguei, acho que mais de uma vez nessa passagem. E cada vez que a gente lê a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, então ela traz uma mensagem diferente aos nossos corações. Eu gostaria que os irmãos pudessem ler comigo o texto, a partir do verso capítulo 24, verso 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Com certeza os irmãos devem lembrar, nós já pregamos sobre esse texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros, mais ou menos. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratar à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências daqueles nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que todas essas coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das quais estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entraram para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Eu creio que até aqui já está suficiente para nós analisarmos esse texto. Aquele Jesus que apareceu a esses 2 discípulos era um Jesus que tinha estado, provavelmente, não sei se o texto não deixa claro se esses discípulos estavam desde o início acompanhando o ministério de Jesus, mas uma coisa é certa: eles acompanharam os últimos dias e provavelmente ouviram muitas histórias sobre Jesus, mesmo que não tenham presenciado, eles devem ter ouvido, desde a transformação de água em vinho no casamento de Caná na Galileia, exorcismo, curas, milagres,
o fato dele ter sido tentado pelo inimigo, a cura do filho de centurião, a cura do filho de um oficial, a cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico foi levado pelos 4 amigos, enfim, tantos milagres que Jesus provavelmente tenha propiciado que aqueles discípulos também tenham visto isso, até finalmente o último milagre registrado, que é a pesca de 153 peixes em Tiberíades. Eu creio que era mais que suficiente para aqueles homens saberem o que estava acontecendo. Mas o texto diz que eles estavam como que com os olhos vendados para ver o que estava acontecendo. Dentro disso, eu gostaria de destacar alguns pontos para os irmãos desse texto. Lado a lado e tão distante. Aqueles discípulos estavam andando lado a lado com Jesus, né, para, mas ao mesmo tempo eles estavam tão distantes de Jesus. Então, porque não puderam reconhecê-lo ali naquele momento. Quantas vezes nós não percebemos a presença de Jesus nos nossos dias? Seja por expectativas diferentes, e era o que estava acontecendo com aqueles dois, eles tinham uma expectativa de que Jesus viesse a redimir Israel, viesse a se tornar o rei de Israel, viesse a propiciar que Israel deixasse de servir o jugo romano e a partir de um determinado momento fosse livre. Essa era a expectativa daqueles homens. E qual é a nossa expectativa diante do que Jesus fez em nossas vidas? Qual é a sua expectativa? O que você espera de Jesus? Aqueles discípulos, junto com os demais, provavelmente, eles esperavam que Jesus fosse o remidor de Israel. Mas Jesus veio para remir a nossa alma, para nos tirar do poder do pecado. Jesus não veio para ser um guerreiro político, não veio para ser um libertador político, ele veio para ser um libertador espiritual. Como está a sua vida espiritual? Você tem andado com Jesus? Ou está tão distante de Jesus? Você crê que Jesus pode estar no teu lado? Você crê que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração? Nós não podemos crer apenas de palavras, mas nós temos que ter essa convicção de que Deus não nos abandona. Mesmo nesses momentos difíceis de pandemia, Deus não abandona os seus servos. Então, lado a lado, mas ao mesmo tempo tão distante. Que essa não seja a sua nem a minha situação neste momento. Em segundo lugar, o que nos impede de reconhecer Jesus? No texto, aqueles 2 discípulos não reconheceram a Jesus porque estavam com seus olhos como que vendados para reconhecê-lo. A gente não sabe exatamente por que disso. Talvez pelas expectativas deles, pelo que eles sabiam que tinha acontecido com Jesus, mas o fato é que eles não reconheceram a Jesus. O que nos impede de reconhecer Jesus nos nossos dias, no nosso dia a dia? Aqueles discípulos tinham uma expectativa, como já falei para os irmãos. Provavelmente por isso eles não reconheciam Jesus. Qual é a sua expectativa em relação a Jesus? O que Jesus pode fazer e o que ele não pode fazer em sua vida? O que você tem permitido que o Espírito Santo haja em sua vida? Aqueles discípulos, eles tiveram a grata alegria de encontrar Jesus e Jesus se manifestou a eles. Muitas vezes nós estamos numa situação que o que nos impede realmente de reconhecer Jesus em nossas vidas é porque estamos em pecado. Estamos andando por caminhos que não agradam a Deus. É bem notório saber que Deus não se agrada do pecado. Ele pode amar o pecador, e ele ama o pecador realmente, mas o pecado o afasta de nós. Então, uma vida que agrada a Deus é importante, né, para que possamos ter a oportunidade de andar com Jesus e reconhecê-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 36 a 40, diz assim: Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe disse: Na verdade vos digo que, quando o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Na verdade, nós devemos reconhecer Jesus nos nossos irmãos, nas necessidades daqueles que nos rodeiam. Quando nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa por aquelas pessoas que estão necessitadas do nosso redor, é para Jesus que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Quando não vemos Jesus no faminto, no sedento, no desabrigado, nu, enfermo e preso, nós estamos não reconhecendo Jesus, como aqueles dois homens. Quando não fazemos da oração ação em nossas vidas, é o que verdadeiramente acontece. Nós não reconhecemos Jesus, ou nós não queremos reconhecer Jesus. Em terceiro lugar, Jesus reconhece a tristeza de seus discípulos. Verso 17 deixa bem claro. O que tem causado tristeza em sua vida? Você tem reconhecido que Jesus continua bem perto através de outras pessoas que podem te ajudar? Você tem sido também um braço amigo para os necessitados? Em complemento ao item anterior, né? Reconhecer a tristeza dos seus discípulos é a intimidade de Jesus para conosco. Qual é a intimidade nossa para com Jesus? Como é que nós podemos ter um grau de intimidade onde Jesus pode dizer: meu servo, hoje você está tão triste, o que aconteceu? A nossa intimidade com Jesus, ela vem através da leitura da palavra, vem através da oração e muito também de como nós vivemos e tratamos as nossas relações entre irmãos na igreja e como nós vemos aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus ao nosso redor. Qual a nossa atuação em relação a isso? Em quarto lugar, pregando para Jesus. Aqueles homens fizeram um verdadeiro descortinar diante de Jesus, de tudo que Jesus era. Como se, é lógico, eles não tinham reconhecido. Então eles disseram que Jesus era um profeta, poderoso em obras, em palavras, foi vítima de religiosos, que havia nele a esperança da redenção de Israel. E agora eles dizem, alguns disseram que ele ressuscitou. E como nós enxergamos Jesus? Jesus é aquele que ressuscitou, que morreu por ti, por mim, e verdadeiramente ressuscitou? Ou você vai dizer, alguns dizem que ressuscitou? Nós não podemos duvidar do que a palavra de Deus afirma em nossas vidas. Ela afirma que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim e por ti. E isso deve ser uma verdade na tua e na minha vida. Então, quando aqueles homens tentavam pregar para Jesus, mostrar para ele o que tinha acontecido, eu creio que Jesus viu isso com bons olhos. Né? Até certo ponto, eles estavam testemunhando o que Jesus tinha feito. A não ser que lá no final, alguns dizem que ele ressuscitou. Nós não podemos ter meia convicção. Nós temos que ter uma convicção verdadeira sobre Jesus em nossas vidas. Em quinto lugar, agora inverte a situação. Jesus prega para aqueles discípulos, versos 25 a 28. E ele começa perguntando, não deveria ser assim? Os profetas já haviam anunciado de Moisés, os profetas explicou a eles o que se achava em toda a Escritura. Como é que hoje nós podemos ver Jesus dos profetas até os nossos dias? Através da Bíblia. Jesus pode pregar para nós ainda hoje, claro. É lógico que pode. É assim, mas não é simplista. É simples, mas não é simplista. As verdades de 2000 anos atrás são as mesmas de hoje. A diferença é que aquelas pessoas estavam tão próximas dos fatos e mesmo assim alguns deles estavam duvidando. Hoje nós estamos mais distantes do fato e por isso muitas pessoas duvidam, outros inclusive não creem em Jesus. Mas eu creio que mesmo que a situação esteja difícil, né, Jesus está sempre presente em nossas vidas.
aqueles servos, em determinado momento, eles começaram a querer, não, o Jesus, em determinado momento, dá a menção de que vai continuar adiante, e aqueles servos pararam e hospedaram Jesus. Quando um servo de Deus vê a necessidade dos seus irmãos, ele tem que tomar uma atitude. A hospitalidade é uma das características definidas como recepção ou tratamento afável, cortês, por parte de quem oferece hospedagem. E há muito tempo tem sido uma característica dos verdadeiros adoradores de Deus. E era isso que provavelmente Jesus estava esperando que eles fizessem, e eles fizeram. Creio que Jesus se agradou dessa situação, dessa posição deles. Então, Jesus entrou naquela casa e, tendo a oportunidade, sentou à mesa e, no partir do pão, naquele memorial que nós fazemos mensalmente na igreja, no partir do pão, Jesus se revelou a eles. O que o partir do pão em memória de Cristo possa ser, mesmo em sua casa diariamente, um memorial a Cristo e em suas vidas. O memorial de partir do pão foi e deve continuar sendo um sinal para que não esqueçamos do sacrifício de Jesus por todos nós. O que cada um de nós pode fazer é, a cada refeição, se lembrar de que alguém morreu por ti e por mim. Para concluir, irmãos, eu gostaria de relembrar alguns tópicos. A proximidade de Jesus, às vezes, é tão evidente, mas as nossas expectativas e preocupações nos impedem de ver o que está acontecendo ao nosso lado. Podemos enxergar Jesus no estrangeiro, no doente, no sedento, no faminto, no preso, no necessitado. Jesus reconhece nossas preocupações e está sempre pronto a caminhar conosco. Nosso conhecimento bíblico não pode nos impedir de contextualizar as situações, como Jesus se manifesta hoje em sua vida. Jesus está sempre pronto a corrigir nossos rumos, até mesmo nos trazer de volta ao caminho. A hospitalidade é uma marca dos servos de Deus. E também o partir do pão, a ceia do Senhor, ela é uma marca que nos remete à memória de Cristo. E é através dela que nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por ti. Que cada um dos irmãos possa ter essa alegria renovada em suas vidas, possa aproveitar oportunidades de conhecer e ver Jesus na sua vida. Veja Jesus através das pessoas que te rodeiam, veja Jesus através do memorial, partir do pão, veja Jesus na vida dos seus irmãos e na vida dos necessitados. E nosso Deus possa completar no coração de cada um de vocês essa mensagem e que possa verdadeiramente a palavra de Deus fazer diferença na vida dos nossos irmãos. Eu agradeço a oportunidade de ter falado para os irmãos e aqueles que puderem estar conosco, não somente hoje, mas nos próximos dias, todas as quartas-feiras estamos nos reunindo às 19 horas às quartas-feiras e no domingo às 18 horas, com aqueles devido cuidado que são sugeridos pelas autoridades e a gente possa ter essa oportunidade de estar sempre junto, sempre que possível. Obrigado a cada um, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém.